nossa conversa hoje é com o pastor Álvaro Oliveira Lima, presidente da SEMADES. A SEMADES é a Convenção Evangélica dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros. Foi organizada e fundada como Ministério das Igrejas Evangélicas do Estado do Espírito Santo em outubro de 1943 pelo pastor Belarmino Pedro Ramos e registrada em 28 de julho de 1970 no cartório civil da primeira zona judiciária de pessoas naturais e pessoas jurídicas da comarca de Vitória, no Espírito Santo. A convenção passou a ser denominada como Convenção Evangélica dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros, com a sigla SEMADES, por ocasião da reforma estatutária ocorrida em 5 de setembro de 1981. A história do pastor Álvaro com a SEMADES é de longa data. Como diácono, o pastor Álvaro já frequentava os eventos da convenção e também já dirigia igreja. Em seguida foi ordenado para presbítero, logo após para evangelista e por fim para o pastorado. Tudo isso aconteceu através da pessoa do pastor Ducino Valdo, que hoje, inclusive, compõe a vice-presidência da convenção da qual o pastor Álvaro é presidente. O pastor Álvaro atuou na SEMADES como terceiro secretário, terceiro vice-presidente e primeiro vice-presidente. E ele é o atual presidente da instituição, sendo eleito para o primeiro mandato em janeiro de 2010, reeleito em 2012 e desde então prossegue na presidência desta renomada instituição. A paz do Senhor a todos, pastor Paulo, prazer estar contigo aqui, um abraço para esse bonito trabalho da Seara News e também cumprimentar a todos os telespectadores, que a graça do Senhor Jesus possa abundar em vossas vidas. Pois não, pastor Paulo, estou à sua inteira disposição. Pastor Álvaro, como era a SEMADES quando o senhor assumiu a presidência? Eu assumi a presidência da convenção em 2010. Em 2010, a convenção nós assumimos com 197 ministros. A convenção estava saneada, sem dívidas, um pouco de dinheiro em caixa, deixado pelo presidente anterior, algo que facilitou bastante o nosso trabalho e nós empreendemos um pouco, modernizando a nossa secretaria, a nossa tesouraria, e trazendo uma nova visão para os nossos pastores, e de maneira que foi caindo na graça dos pastores, e isto contribuiu bastante para o crescimento da SEMADES. Sobre o desenvolvimento da SEMADES, quantos ministros, quantas coordenadorias e em que países a SEMADES se encontra hoje? A SEMADES, começamos a empreender esse trabalho, trazendo escola bíblica de obreiro a cada semestre. E muitos pastores começaram a chegar para a SEMADES, vendo a seriedade do nosso trabalho, também sempre focado no ensino da palavra de Deus, prismando pela sã doutrina da palavra do Senhor, numa formação mais ortodoxa, quando se diz pentecostal, assembleiano, porque nós vemos aí nos dias atuais várias vertentes quando se fala de pentecostalismo. E entendemos que o Pentecoste no Brasil chegou pela Assembleia de Deus, com a contribuição dos nossos missionários, Gunnar Wingli e Daniel Berg. E acredito que os pastores, vendo isso, começou a chegar para a convenção, e iniciamos também um trabalho de uma igreja em cada município,
Quando nós assumimos, nós estávamos em 25 municípios do estado do Espírito Santo. E hoje já estamos em quase 70. Ainda falta alguns a ser alcançados. Isso trouxe um crescimento e com boas igrejas também aderiram e vieram para a SEMADES com os seus pastores. Nós estamos em cerca de 6 estados do Brasil. Também temos coordenadoria na Argentina, Paraguai e Estados Unidos, na região de Boston. A SEMADES é uma convenção de ministros e não de igrejas. Como a SEMADES vê ministros e igrejas? Interessante esta pergunta. O ministro e a igreja. A convenção SEMADES, essa sigla significa Convenção Evangélica dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros. Então, nosso foco é preparar o ministro, é orientar o pastor, é dar estrutura na área teológica, na área administrativa, ministerial e eclesiástica de um modo geral. Então nós entendemos e compreendemos que cada igreja ela tem a sua soberania. Todos os estatutos de cada igreja vai constar que a assembleia daquela igreja é soberana. E isto vem pelo Código Civil, que é o órgão normatizador para a produção dos estatutos. O que é um estatuto? O estatuto é uma lei para reger aquela denominação ou aquela igreja propriamente dita. E quando a convenção intervém nesta igreja de maneira arbitrária, ela está invadindo um espaço que não é dela. Nós entendemos assim. Então nós respeitamos muito a posição da igreja e a soberania da igreja. Se você for olhar para o direito vai dizer que a convenção ela é uma personalidade jurídica com direitos privados. A igreja, por sua vez, também é uma personalidade jurídica com direitos privados. De maneira que uma personalidade jurídica não pode intervir na outra se não houver concordância daquele colegiado, daquela membresia, para que essa intervenha para melhorar ou dirimir qualquer problema que seja. Então o trato da convenção com as igrejas é nesse quesito. Ou o pastor pede a intervenção para ajudar em alguma dificuldade, ou a própria igreja. Então, de posse de atas e de pedido oficializado da convenção, a convenção pode agir. Quando isso não acontece, a convenção não intervém, até porque entendemos que juridicamente seria uma quebra da lei, tanto estatutária como do Código Civil, atingindo assim também a nossa Constituição Nacional, que é a Carta Magna do nosso país. Qual o custo de um ministro hoje na SEMADES? Boa pergunta. Hoje nossa convenção ela tem uma anuidade, que o ministro ele tem seus direitos, mas também tem os seus deveres. Então a contribuição que ele faz por ano na SEMADES é de R$ 150 anual. Ele tem apenas esse gasto, nenhum outro mais, para ser membro da convenção. E temos os eventos, que cada evento tem o seu custo, que é natural que haja uma inscrição para esse evento. Por exemplo, a convenção que vamos ter agora em janeiro vai custar a inscrição para participar da Escola Bíblica de Obreiro R$ 80. Ele vai ter janta na quinta, almoço, janta e café na sexta, café da manhã no sábado, almoço e jantar. E o custo é apenas R$ 80. Mal dá para cobrir os custos.
Então é apenas isso. Mas o ministro, para ser membro, apenas R$ 150 por ano. O Centro de Convenções da SEMADES já é uma realidade. Quais os benefícios desse projeto para os ministros e para a igreja em geral? O Centro da Convenção era um sonho. Eu, quando sonhei em um Centro de Convenção para a SEMADES, eu era evangelista. Em 2004, eu concorri à presidência da convenção quando o presidente era pastor Ezequias Soares. Eu era evangelista apenas. E na época eu usei um banner mostrando ali um pré-projeto de um centro de convenção. Na época eu perdi a eleição por poucos votos, mas eu não tinha intenção de ser presidente naquela época. Alguns amigos me colocaram, então a situação foi essa, não vem o caso agora. Mas em 2010, depois que eu assumi a convenção, isso continuou no meu coração. Então nós corremos atrás, conseguimos adquirir um terreno em uma área nobre, asfalto na porta, estamos pagando o terreno ainda falta um ano e pouco para pagar o terreno, e iniciamos esta obra, essa construção do centro de convenção. O benefício: primeiro, a convenção hoje tem endereço fixo, que antes só ficava de igreja em igreja, sendo hospedada pelas igrejas. Então tem um endereço fixo, vai ter a sua sede, e o benefício maior do meu coração é que seja um centro de ensino teológico focado na palavra do Senhor, com a teologia pentecostal ortodoxa, trazendo os melhores nomes do país e do mundo para ensinar e contribuir com a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Que tipo de trabalho ou ações a SEMADES vem realizando para auxiliar os pastores no desenvolvimento de seu ministério em suas igrejas e seus membros? A SEMADES, ela é uma orientadora de ministros e igrejas para o bom andamento do seu trabalho. E um dos nossos focos é preparar academicamente os ministros para o exercício do ministério cristão. E, para tanto, nós estamos a cada 6 meses trazendo aí homens, teólogos, pastores renomados para nos ensinar, para trazer ensino e assim embasar melhor os nossos pastores. Além disso, todo mês nós temos uma reunião. Essa reunião temos o título de Pastoreio de Pastores, onde reunimos em uma igreja. Este pastoreio de pastor é volante, acontece em cada igreja conforme a agenda, e pelo menos 3 palestras a título de pastorear pastores. Nós temos esse foco e tem sido impactante. Eu glorifico a Deus que não tem sido só os pastores da SEMADES. Muitos de outras denominações vão para a nossa reunião e ali pode desfrutar de um bom ensinamento de homens responsáveis, sérios, enquanto a palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus. Mesmo não sendo algo novo, a depressão e o suicídio entre pastores, líderes e filhos de líderes é algo crescente e preocupa. O que está acontecendo com aqueles que foram separados para a função do cuidado do rebanho? Será que eles não estão conseguindo suportar a demanda dos seus trabalhos ou
não estão conseguindo administrar bem o que diz respeito à sua própria vida e à vida da igreja? É um tema muito atual. Suicídio de pastores. Eu tenho uma opinião sobre esta questão, que costumo dizer que é a minha convicção, que pastor que é chamado por Deus para ser pastor, não suicida. Por que não suicida? Porque os problemas que acontecem na vida do pastor não o tira a vida, mas é combustível para ele enfrentar com mais força. Mas há pessoas com títulos e credenciais de pastores tirando suas próprias vidas. Isto é uma realidade. E é uma preocupação nossa. Nós cuidamos muito da vida espiritual. Às vezes vejo que cuida também até da vida social dos membros e das igrejas, mas não cuida do emocional, do psicológico do obreiro, de um modo geral. Então este mal que assola a sociedade do século XXI, que é emocional, ele já é generalizado não só no Brasil. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade doente, em meio a uma igreja doente emocional, no meio de pastores doentes emocional. Então essa enfermidade emocional, ela tem sido deixada de lado. Por quê? A grande pergunta é por quê? Se observarmos, a sociedade está valorizando mais coisas do que pessoas. E eu tenho um entendimento e penso que pessoas sempre é mais importante do que coisas e também do que conceito. Nós vemos também que por causa de qualquer coisa, muitos líderes sem coração joga a pessoa fora do convívio onde essa pessoa gosta. Às vezes por causa de um erro, de uma falha, de algo grave, de um pecado. Em vez de jogar fora, deveria cuidar. Jesus nos ensina isso. Que o nosso desafio não é trabalhar com os bons, é consertar os ruins. Aquele que é ruim, consertar ele. Por meio de quê? Do poder que há no Evangelho de Jesus Cristo, que é um poder transformador. E quem está habilitado para trabalhar com esse poder é justamente os pastores. Então nós temos um tema para esta convenção, veio a calhar com essa pergunta. O tema é cuidando do coração ferido do obreiro. É onde nós vamos estar mais focados para o emocional do obreiro. Porque o espiritual ele já tem com o Senhor, mas o emocional quem cuida. Então nós vamos ter agora clínica pastoral com profissionais habilitados para estar atendendo os nossos pastores. São psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, estarão atendendo, porque nós vemos que é um mal do século, não é só da igreja. Como o senhor observa o fato da depressão e do suicídio? Muito bom. A depressão, ela sempre existiu. Na Bíblia nós vemos a depressão. O que é depressão? Depressão, o termo já diz, é jogar para baixo. E esse jogar para baixo é justamente no emocional, na sua psique. Psique em grego, né? Que em português é alma. Então a alma ela fica para baixo, ela fica abatida. Se você for para a Bíblia, você vai ver homens que entraram em depressão. Vamos falar os mais conhecidos. Elias, ele ficou tão deprimido que ele pediu a morte. Ele pediu a morte, deitou embaixo de um árvore e falou, vou morrer aqui. Outro que entrou em depressão, Jeremias, pediu a morte. Jonas
pediu a morte. Isso é depressão. Eles pediram, e pediram de verdade. Mas isso era só um momento. Era só um momento. Quando você olha para Davi, Davi entrou em depressão quando Absalão morreu. Ele começou a chorar o tempo todo e gritar: Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Ficou com isso. Até que chegou um amigo e disse, balançou ele e falou: rei, o senhor é o rei. Aí ele voltou e retomou as atividades. Para a pessoa sair da depressão, o que precisa disso? É de um gatilho. A pessoa que vai suicidar, também para não suicidar, você precisa desarmar o gatilho. É um gatilho. Disparar. Se desarmou o gatilho, a pessoa não vai fazer mais. Mas quando ele dispara, ele é emocional. Aí vamos mais à frente, Jesus, ele era 100% homem. Quanto homem, ele também entrou em depressão. E a depressão foi tão profunda que ele suou grandes gotas de sangue. Como homem. Ele chegou a entrar em conflito. O conflito foi tão forte que ele falou com o seu pai e falou: se possível, passa de mim este cálice que eu bebo. Quando ele concentrava mais um pouquinho, não faço o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Isso é depressão. Agora, a depressão há vários níveis. E os níveis mais profundos ela leva à morte. E é algo sério. Precisa ser tratado. Precisa procurar um profissional e cuidar. Não é demônio. Já está comprovado. Isso é científico. Aí, por ignorância religiosa, se classificava uma pessoa que estava em depressão, estava com ânimo baixo, como algo demoníaco, que não é uma doença patológica. É uma doença patológica. E isso é até cultural, que até pouco tempo os médicos, a nossa medicina não considerava uma enfermidade psicológica como se fosse uma enfermidade. A pessoa chegava e reclamava de uma dor nas costas. E fazia-se todos os exames e tudo deu normal. Aí o médico, depois de examinar, dava o seguinte diagnóstico para a pessoa: você não tem nada, isso é só psicológico, pode ir embora com a dor nas costas. Como que se enfermidade psicológica não fosse enfermidade. Agora já assumem que a maioria das enfermidades são psicossomáticas. A enfermidade não é na soma, corpo em grego é soma. Psique, alma, em português. Então a enfermidade é na psique, então ela dá uma descarga na soma para não enlouquecer essa pessoa. Então isso é uma enfermidade psicossomática. Aí nós vemos aparecendo aí psoríase, artrose, artrite. São enfermidades psicológicas. Mancha roxa, quem não já amanheceu com a mancha roxa? Algum dia mal-humorado, por que isso aconteceu? Alguma coisa está errado na sua psique. Isso é apenas sintoma. A SEMADES desenvolve alguma atividade de prevenção nesse sentido? Ainda não, mas demos o pontapé inicial. O senhor vai estar na nossa AGO, o senhor vai ver lá a clínica pastoral. É justamente voltado para o pastor. Nós vamos ter profissionais, mais de 3 ou 4, para atender os pastores, para ouvir o pastor. O pastor precisa ser ouvido. Como tratar enfermidade, depressão. A maioria dessas enfermidades são tratadas com palavras. Tudo que se trata com palavra é tratamento psicológico. O pastor, quando ele faz aconselhamento, ele está fazendo uma terapia. E às vezes uma fala de um pastor, ela consegue curar uma enfermidade de alguém que estava há 1 ano no psicólogo. Não estou aqui dizendo para não ir, deve ir ao psicólogo. O psicólogo que está abalizado para fazer o tratamento, não o pastor.
Mas eu quero dizer que isso é um tratamento psicológico. Atingiu. Quando você atinge o ponto, acontece o insight. Quando o insight aconteceu, aí está a cura. É a cura com a palavra. Então nós estamos voltando para isso agora. E queremos ter essa clínica no nosso centro de convenção, que vai chamar Casa do Pastor. Não só para isso, mas outros atendimentos também, que mais para frente os senhores da Seara News estará sabendo. Que legado a sua administração deixa para a SEMADES? Eu entendo, pastor Paulo, que eu venho para presidir a SEMADES, eu cheguei com a minha cabeça. E eu glorifico a Deus que eu não tive padrinho para chegar, para ficar me influenciando. E eu me julgo ser leal. Eu gosto daquilo que é justo, daquilo que é leal, daquilo que eu estou errado, eu assumo que estou errado, que estou certo, sim. Eu entendo que eu não sou dono da verdade, mas eu vim com uma cabeça de um governo com lealdade, pensando no outro, sem perseguição a ninguém. Se você for olhar na minha trajetória, eu não persegui ninguém. Muitos contrários a mim. O tratamento é o mesmo. Enquanto presidente, tratei como presidente, como pastor ou amigo, tratei como amigo, sem problema nenhum, e não precisei perseguir ninguém. Alguns amigos meus queriam que perseguisse aqueles que foram contra a nossa chapa. Foi algo que eu falei, não, eu não vim fazer como outros fizeram, eu quero fazer do meu jeito. Pelo contrário, hoje, muitos que não concorreram conosco na época, foram contrários a nós, são os que mais contribuem para a convenção. E eu tenho uma cabeça, eu sempre penso não ao meu melhor, eu quero o melhor da instituição, para o bem comum. Eu acho que assim deve ser. Na primeira reunião que eu tive com a mesa diretora, eu falei o seguinte: há vários tipos de governo. No nosso meio há um governo de justiça, que está certo, não está errado, mas eu vou governar com misericórdia, porque eu entendo e aprendi com o Tiago, na sua carta, que a misericórdia suplanta a justiça. E assim nós fizemos. Sempre usei de misericórdia, pessoas que mereciam ser excluídas por acusações fortes, principalmente a mim, e eu os livrei. Quando eu vi que ia dar dificuldade, chegamos a anistiar do mal que fez por um pedido de perdão. Isso fiz até em plenário, não vou citar nomes, mas fiz em plenário, quando a pessoa estava sendo prestes a ser desligada. Porque eu acredito que todo mundo precisa de mais uma chance. Enquanto há vida, há esperança, já diz o sábio pregador, né? É melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Eu entendo assim também. E o legado que eu estou deixando, esse é governar com justiça, amar a SEMADES, que é algo que eu faço, que eu amo e sempre trabalhei, como o senhor sabe, desde diácono, continuo trabalhando, e eu creio que algo mais forte que nós vamos estar deixando é na área de ensino, que pretendemos, com fé em Deus, trazer ensinamento com responsabilidade, conforme a palavra, que eu vejo que a igreja do século XXI está se perdendo no ensinamento. Hoje estão pregando muito autoajuda, que não ajuda nada, positivismo, e deixando a genuína palavra do Senhor, que é poderosa em si mesmo, para fazer, para transformar, para edificar a igreja do Senhor. Essa é a minha cabeça, eu penso assim, e se Deus assim o quiser, estaremos continuando nesta caminhada. O senhor fez uma pergunta, perdão, que eu não consegui responder na hora.
perguntou quantos ministros tinha SEMADES. Nós assumimos com 197, hoje nós estamos com 1.000 e poucos ministros. 1.000 e poucos ministros de boa qualidade, muitos saíram, e nós não preocupamos muito com a quantidade, mas preocupamos com a qualidade. Nossa convenção é uma convenção ordeira, não há confusões, é uma convenção que, enquanto reunida em AGO, você vê glória a Deus, aleluia, língua estranha, profecia. Isso é comum em nosso meio. Essa é a SEMADES. Pastor Álvaro, muito obrigado por atender ao nosso convite de estar conosco nesse programa para falar a respeito da sua pessoa, para falar da sua administração, da sua gestão enquanto presidente da SEMADES. Muito obrigado, Deus abençoe e esteja à vontade para deixar uma palavra para não apenas os ministros da SEMADES, mas também para os nossos telespectadores, aos irmãos que estão nos assistindo. Quero agradecer pela receptividade dessa revista que tem feito tão bem para o nosso povo. Quero dizer a todos, continua vendo o canal, se inscreva no canal da Seara News, também entra no site e quero deixar um abraço para todos. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, possa agraciar a cada um dos senhores, extensivo às vossas famílias. Muito obrigado, pastor Paulo. Que Deus abençoe. Amém.